Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as notícias do dia de hoje sobre o nosso Vasco da Gama. Então é aquele esquema, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu já conto com você se inscrevendo se você não for inscrito. Já somos aí mais de 193 mil vascaínos aqui no canal e conto também com seu like, né? A inscrição eu já pedi. Eu conto com o seu like também, que é muito importante. Deixa o like que faz o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Bom, nesse vídeo a gente fala sobre Vasco e Flamengo, partida que acontece na próxima segunda-feira. Vamos falar aqui sobre a venda de ingressos e também sobre as mudanças no time do Vasco, né? O Vasco deve ter algumas mudanças no seu time titular. Tem a volta do Pedro Raul, tem Carabarral que deve ser titular, tem a volta do Pumita, enfim. Muitas mudanças, né, no time do Vasco para encarar o Flamengo na segunda-feira. Vamos falar também sobre um atacante que está no futebol mexicano e que foi oferecido ao Vasco da Gama. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. E também vamos falar sobre o Ryan, atacante de destaque aí da base do Vasco. Inclusive já foi relacionado para alguns jogos, né, no profissional, que está sendo monitorado pelo Real Madrid. Isso mesmo. Então, depois da vinheta, a gente começa. A vinheta vai rodar agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui falando da Mais Ágil. Se você ainda não conhece a Mais Ágil, ó, aqui na descrição desse vídeo tem o link. A Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS, isso mesmo. Se você tem uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil faz toda a burocracia e adianta o saque do seu FGTS, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada e tem direito a receber o saque do seu FGTS, procure a Mais Ágil, que eles resolvem toda essa burocracia para você. Link aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco e Flamengo, né? A partida da próxima segunda-feira, o Vasco bastante pressionado, né? Maurício Barbieri muito pressionado, precisa dar uma resposta, né? Precisa fazer algo diferente, né, nessa partida, e porque o seu emprego está sob risco, né? Se o Vasco repetir as atuações dos últimos jogos, a mesma pobreza de criação, os mesmos erros, né? Levando sempre gols ali na parte final, a defesa exposta, né? Não passando a mesma segurança que passava anteriormente. Se repetir o roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, é improvável, né, que o Maurício Barbieri permaneça como treinador do Vasco da Gama. Então, o Barbieri praticamente ganhou uma segunda chance, né, nessa partida, nesse clássico aí contra o Flamengo. Uma vitória vai dar uma sobrevida ao treinador do Vasco da Gama. Então, é uma partida muito importante para o Vasco em relação à tabela, né, já que o Vasco, infelizmente, está lá na zona do rebaixamento e precisa somar pontos, precisa sair dessa situação, porque daqui a pouco o campeonato vai passando e a coisa vai se complicando ainda mais, e é importante também, decisiva para Maurício Barbieri, que pode perder o seu emprego, né, em caso de mais um resultado negativo. Bom, para esse jogo, já foram vendidos até o momento 28.452 ingressos, quase 30 mil ingressos, né, vendidos para essa partida Vasco e Flamengo da próxima segunda-feira. A informação é que até o momento a maioria dos ingressos foram vendidos para a torcida do Vasco, né? Cerca de 20 mil ingressos ali para a torcida do Vasco. A tendência é que a partir de agora a torcida do Flamengo também comece a comprar os seus bilhetes, já que até ontem a torcida do Flamengo estava focada, né, na Copa do Brasil ali, no jogo contra o Fluminense. Como eu venho dizendo, a expectativa para esse clássico é de cerca ali de 45 mil torcedores no Maracanã. Até o momento, quase 30 mil ingressos vendidos, né? Mais de 28 mil ingressos comercializados. E o Vasco dentro de campo terá mudanças, né? Barbieri vai tentar alguma coisa diferente. E em relação à partida contra o Fortaleza, onde o Vasco foi derrotado, o Vasco terá algumas mudanças importantes ali no seu time titular. Terá a volta do Pedro Raul, né, como camisa 9, ele estava suspenso no último jogo e retorna. Quem jogou na última partida foi o Alex Teixeira, né, de forma improvisada. Então o Pedro Raul volta à equipe. O Puma Rodrigues também volta, né, à equipe titular. Ele acabou perdendo a posição ali, foi sacado, e o Paulo Henrique jogou, mas a partida dele foi muito ruim, né? Então o Puma recupera a sua posição ali na lateral direita. Capasso deve ser mantido ali como o zagueiro ao lado do Léo Pelé. E a gente deve ter também mais duas surpresas aí. A primeira, Carabarral,
que deve começar essa partida como titular. A informação é que ele vem treinando muito bem durante a semana e deve ser titular contra o Flamengo, né, na vaga ali do Galarza. Vai ganhar a vaga do Galarza e vai ser o homem de criação do Vasco, né, nessa partida contra o Flamengo. E existe também a possibilidade do Orediano ganhar uma vaga no time titular, ele que já vem sendo pedido, né, há muito tempo pelos torcedores. No último jogo, a crítica em cima do Maldonado e do Barbieri foi muito grande pelo fato do Orediano ter entrado só aos 45 do segundo tempo, logo após o Vasco levar um gol, né, a vaca já tinha ido pro brejo, então a torcida quer ver o Orediano jogando mais tempo e existe a possibilidade dele também entrar no time titular nessa partida. Então o Vasco pode ter aí 4 gringos, né, na sua escalação titular: Capasso, Puma, Carabarral e Orediano, né? Os hermanos aí com moral nessa semana de treinamento, e é grande, né, a possibilidade deles começarem no time titular do Vasco. Bom, tem que mudar, né? Tem que tentar alguma coisa diferente, porque não dá pra gente esperar algo diferente fazendo as mesmas coisas, né? Se o Vasco repetir a mesma escalação, o mesmo esquema tático, os mesmos jogadores, o resultado bem provavelmente vai ser o mesmo, mais uma derrota. Então o Barbieri tem que tentar tirar um coelho da cartola, fazer alguma coisa diferente para tentar um resultado diferente contra o Flamengo. Vai ser um jogo muito difícil, né? O Flamengo vem aí empolgado de uma classificação contra o Fluminense e vai vir com tudo para cima do Vasco, mas o Vasco vai ter que vencer, né? O Vasco precisa vencer por conta da tabela e também por conta do trabalho de Maurício Barbieri. A gente vai falar bastante ainda sobre a escalação do Vasco até a próxima segunda-feira. Agora vamos falar aqui de mercado de transferências, né? Porque como o Vasco está no mercado para se reforçar, muitos nomes são oferecidos, muitos nomes são especulados, são falados, e temos mais um agora para falar. Informação que surgiu no dia de hoje do portal IG. Informação do portal IG é a seguinte: que o atacante Tomás Molina, do Juárez do México, foi oferecido ao Vasco da Gama. A matéria diz o seguinte: em busca de reforços para a temporada, o Vasco avalia nomes no mercado da bola. E segundo apurou o IG Sport, o atacante Tomás Molina, que atua no Juárez do México, foi sugerido ao Cruz-Maltino. O jogador argentino tem contrato até 2025 com o time mexicano, mas busca um acerto com um novo clube visando mais regularidade em campo. O Juárez está aberto a negociá-lo e Molina avalia positivamente uma ida ao futebol brasileiro. Foram passadas as condições de negócio envolvendo o atacante de 28 anos ao Vasco, que até o momento não avançou nessa questão. Equipes da Argentina e o Bahia também foram contatadas sobre o jogador. No ano passado, Curitiba, Fortaleza e Grêmio sondaram a situação de Tomás Molina, que acabou permanecendo na LDU. Ele teve uma passagem muito boa, né, pela LDU. Em 35 jogos ele marcou 15 gols, né, um gol na Sul-Americana e 14 gols no Campeonato Nacional, e contribuiu aí com 5 assistências também. Na atual temporada, pelo Juárez do México, foram 13 jogos e 4 gols. Então, pelo que a gente pode ver aqui da matéria, é um jogador que está sendo oferecido a vários clubes, né? Foi oferecido ao Vasco, foi oferecido ao Bahia, foi oferecido a clubes da Argentina, foi oferecido também a clubes dos Estados Unidos. Então, enfim, o jogador foi oferecido ao Vasco e agora cabe ao Vasco saber se vai se interessar, avançar nessa negociação ou não. Eu acredito que não, né? Porque o Vasco não procura um camisa 9, o Vasco ainda acredita muito no Pedro Raul. O Vasco está procurando um atacante de lado de campo, né? Um atacante de velocidade, alguém para jogar ali ao lado do Pedro Raul, e não alguém nesse momento para brigar por posição com o Pedro Raul. Mas sendo qualquer novidade sobre isso, a gente traz aqui no canal. E para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala sobre o atacante Ryan, promessa aí do Vasco da Gama, né, que já está sendo relacionado para alguns jogos na equipe profissional. E a informação da imprensa espanhola é que o Real Madrid já está monitorando, né, o Ryan. O Real Madrid está monitorando a situação do Ryan Vitor, né, atacante estrela aí da base Cruz-Maltina, e estuda, quem sabe, né, em breve procurar saber mais sobre o jogador. O Ryan é tido aí como uma das maiores promessas, né, do Vasco, e realmente é um garoto diferente, né, tanto que Real Madrid já está ali com ele no radar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.